Fala galera, beleza? Hoje, dia 12 de abril, segunda-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando pelo índice e depois passando para o dólar. Bom, pessoal, hoje aqui no índice, tá? Se a gente der um zoom out, desde o dia 7 aqui, a gente percebe que o índice ele abriu numa região de defesa compradora, tá? Se a gente fizer essa extensão aqui, ó, dessa região aqui no fundo, a gente percebe nitidamente que o mercado estava numa região de defesa, tá? Numa região de pressão. Então a gente percebe aqui várias defesas dos comprados que não deixaram os preços caírem e hoje não foi diferente, tá? O mercado abriu exatamente dentro dessa zona e já teve defesa dos comprados que impulsionaram os preços para cima. Qual que foi o problema dessa impulsão, né? Mesmo estando numa zona de suporte? O problema dessa impulsão foi que o mercado estava trabalhando contra o posicionamento das médias móveis, que estavam descendentes, e contra também aqui, ó, VWAP do dia anterior, contra a região de resistência, e contra a região de resistência aqui também, tá? A gente percebe aqui essa última defesa aqui, ó, que era suporte, suporte, resistência, resistência, impactou os preços aqui no dia de hoje. E quando o mercado tem essas divergências, por exemplo, o preço está sinalizando uma coisa, os indicadores estão indicando outra, e as regiões de níveis estão indicando outras, o que acontece? O mercado fica errático. Tanto é que a gente pode perceber aqui, ó, que quando o mercado entrou nessa zona, o que o mercado fez? Simplesmente encaixotou. Tá? Entretanto, por uma outra ótica, se a gente olha, a gente percebe que o mercado simplesmente trabalhou nesse cenário, né? Ele subiu, encontrou as defesas, acabou recuando. Só que a partir do momento que o mercado sinalizou a continuidade do movimento e rompeu de fato, tá? Essa região aqui, ó, ele ativou o quê? Ativou um pivô de alta, tá? E aí quem trabalha com FIBO poderia pegar essa extremidade aqui, ó, desse topo com esse fundo e simplesmente ter projetado o alvo, que dava mais ou menos alvo aqui nessa região. Inclusive, essa região era uma região de confluência, né? Eu até dei esse zoom out para vocês enxergarem melhor. Porque essa região aqui, se a gente pega desde o dia 8 aqui, a gente percebe que essa região é uma região de trava, né? Olha lá. Tem bastante trava aqui nessa região. Que é o que? Defesa vendedora. Olha lá. Tá? Os vendedores não estão deixando os preços passarem. E hoje aconteceu a mesma coisa. Tá? A gente percebe que teve muita defesa aqui nessa região, falsos rompimentos. Por quê? Por conta dessa região de pressão, né, de dias passados. Então, o que acontece? Quando o mercado rompeu aqui esse patamar de preço, né, através desse candle de impulsão, ele subiu 400 pontos reto, cravou o alvo de Fibo lá, ó, a gente pode perceber que ele simplesmente encostou ali no alvo, mas ao mesmo tempo com isso ele encontrou esse fator de confluência da região de pressão, né, região de resistência, e aqui o mercado realmente, né, estragou aí o dia da galera. Por quê? Porque ele simplesmente encaixotou. Ele não fez absolutamente nada a partir daqui, ficou durante horas travado. Adriano, mas deu para operar. Tudo bem, deu para operar, mas o mercado está fazendo movimentos erráticos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você fica trabalhando naquela falsa esperança. As médias estão subindo, os candles de força de compra estão vindo. Fundos maiores, você fala vai romper, vai romper, vai romper e não rompe. Né? O mercado ficou aqui basicamente desde as 10 da manhã até as 3 da tarde travado aqui, então bem complicado. O que aconteceu? Tá, por conta dessa região de defesa, a gente percebe que é um mercado congestionado, como eu tinha mostrado para vocês, né? 80% dos rompimentos em mercados lateralizados são falsos, então a gente percebe aqui um falso rompimento, mas isso não significa que o mercado não deu boas oportunidades de entrada, tá? Graficamente falando, aqui nesse candle de impulsão, tá? Dos 5 minutos deu uma oportunidade, pelo 2 minutos deu para pegar também uma boa compra aqui, né? Outro candle que deu uma boa oportunidade aí pelo gráfico de 5 minutos, né? Que é o que a gente está olhando aqui. Esse aqui, tá? Por quê? Porque ele recuou, veio na 50, rejeitou a VWAP, rejeitou a 20, rejeitou a 9, saiu para fora com força, então caracterizou uma boa entrada aqui. Outro candle aqui também, tá? Adriano, mas ele teria estopado. Não estopou. Por quê? Porque o mercado trabalhou com fundos ascendentes o dia inteiro. Ó, fundos cada vez maiores. Ó. Tá? Então isso é o que? Tendência de alta. A gente percebe que os indicadores, né, os rastreadores aqui, as médias móveis, a coloração está sinalizando tendência de alta. Então isso mostra distanciamento e direcionamento das médias. Né? Então quem entrou, por exemplo, comprado aqui colocou o stop aqui embaixo, nesse recuo não seria estopado. Por quê? Porque esse fundo foi maior que o anterior. Adriano, eu entrei comprado aqui, esperando o rompimento. Mas o mercado recuou. Foi estopado? Não foi estopado. Por quê? Porque esse recuo
foi maior que o recuo anterior, tá? Então o mercado fez isso, sinalizou continuidade, aqui caracterizou uma outra entrada, tá? E a partir daqui o mercado travou, tá? Por que o mercado travou exatamente aqui? Porque aqui, pessoal, foi o 100% projetado desse range aqui, ó. Basicamente dessa caixinha, tá? Foi o 100%. Então quem pegou essa referência aqui, ó, e jogou projetado para cima, aqui cravou alvo. E normalmente depois que crava 100%, né, pelo menos na grande maioria das vezes, o que o mercado faz? Respira. E hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, tá? Se a gente pegar aqui essa extensão a partir daqui, ó, que foi o topo, né, do pivô, e a gente projeta 100% para cima, a gente percebe que o mercado simplesmente encostou lá, ó, tá? Que basicamente era como se eu tivesse pego aqui, ó, esse range, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem melhor. Ó, se eu pegar esse range aqui, que era o range da caixinha, né? Dessa caixinha aqui, contando o dia 9 com o fundo de hoje. Se eu pego esse range, deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Copio e colo, olha lá. Tá? A gente percebe que essa extensão foi exatamente aqui, ó. Beleza? Então foi o que aconteceu. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Olha lá. Então o alvo foi cravado aqui, tá? E em confluência com isso, pessoal, se a gente der um zoom out no ano, tá? E a gente fizer um fibo entre a mínima e a máxima do ano, a gente percebe que essa mesma região é exatamente aqui o 61.8 de fibo, beleza? 61.8 de fibo. Então, claramente que o mercado ia segurar nessa região, tá? Então, vamos lá de novo. Então o mercado entrou nessa zona aqui, a gente percebe que travou, né? O mercado voltou, testou de novo essa zona de pressão, tanto é que a gente olha aqui, ó, pelo volume profile, a gente consegue observar que essa região aqui foi a maior região de briga do dia. Essa mesma região aqui que teve a maior consolidação do dia, tá? Olha lá. Tá? Esse maior pico de volume é a maior região de preço negociada, tá? Então isso daqui gera muita briga no dia e para trás e para cima, né? Para cima e para baixo, que teve esses vácuos no preço, é onde o preço mais andou aí de forma fácil, né? Então se a gente pegar aqui esse vácuo como referência, né? Esse vácuo aqui, ó, a gente percebe que foi exatamente nessa região que o mercado andou. E nesse vácuo aqui foi quando o mercado pegou velocidade para cima também, ó, que ele acabou andando melhor, teve esse vácuo no preço, beleza? Então o mercado aqui também acabou gerando boas oportunidades de compra aqui e aqui, se bem que aqui nesse horário também já estava prestes a fechar o mercado, já não valeria muito a pena entrar. Mas aqui acabou acionando também a oportunidade de compra a favor aí da movimentação. Mas resumindo, pessoal, o dia hoje foi extremamente difícil. Eu fiz várias operações hoje, na esperança que realmente o mercado fosse romper, fosse romper, fosse romper. Girei igual um Beyblade, terminei o dia levemente positivo, mas um dia bem desgastante, assim, fiquei bem cansado, né? Acho que eu fiz 7 operações, nenhuma evoluiu bem, né? Enfim. E, bom, essa foi a minha visão aí do índice, tá? Em relação ao dólar, pessoal, o dólar hoje acabou fazendo um movimento de continuidade, né, dos dias anteriores, né? Ele estava vindo numa sequência de alta. No início do dia ele fez um leve movimento corretivo. Esse leve movimento corretivo acabou gerando uma boa oportunidade de venda, porque ele acabou pivotando, né? Então, se a gente pega aqui essa referência, o que aconteceu? O mercado acabou fazendo aqui um pivôzinho de baixo, ancorou nas médias móveis e quando rompeu, acionou uma venda, tá num candle de ignição bem bonito. O problema daqui é que o mercado acabou acionando essa venda na cara da VWAP do dia anterior, né? Então isso gera um pouquinho de desconforto. Mas quem trabalhou na venda, né, e ignorou esse fato conseguiu se dar bem, porque se a gente pega o fechamento de sexta com essa mínima de hoje, se a gente trabalha na extensão dela, a gente percebe que o mercado caiu aqui, veio para essa região de fundo, né? Então chegou aqui, quem pegou o trade daqui conseguiu pegar aí 25 pontos, quem pegou o trade daqui chegou a pegar aí uns 14 pontos.
A grande questão é que a gente está olhando nesse cenário micro, né? Mas tem sempre que olhar o quê? O cenário macro. Não adianta olhar só a árvore, tá, galera? Tem que olhar a floresta, beleza? Então, se a gente pega o gap como referência, que eu sempre utilizo os gaps, né, dos dias anteriores também para identificar níveis de FIBO, aqui a gente percebe que tem 3 possíveis níveis, né? O último, deixa eu pegar aqui, ó. O último fundo mais relevante, tá? E aqui o dia de hoje. Eu desconsidero aqui o fundo sem o gap, tá? Eu considero o fundo sempre com o gap. Então eu, como alguns de vocês já me conhecem, já sabem como eu trabalho, eu sempre gosto de pegar esse último fundo mais relevante, tá? Depois, se o mercado perde aqui os níveis de FIBO, aí eu puxo para cá para buscar referências, mas enquanto isso eu busco sempre esses níveis aqui. Se a gente faz esse FIBO aqui, pessoal, a gente encontra aqui exatamente uma região de confluência nos 50% da retração, tá? Exatamente aqui nos 50% da retração. Vou pegar para vocês verem aqui, ó. O topo do dia até esse último fundo relevante. Olha lá onde que o mercado veio, 50%, tá? Então ele rejeitou o preço aqui na região de 50%, fez um fundo duplo. Deixa eu até tirar esse FIBO aqui. Fez um fundo duplo. Esse segundo fundo maior que o anterior, entrou o fluxo comprador, rompeu. Tá? A partir do momento que ele rompeu, o que ele fez? Trocou polaridade. Tá? Olha lá. Ele caiu, fez isso aqui e subiu. Então aqui a gente já consegue perceber o que? Um fundo maior que o anterior. Quando ele rompeu aqui, ele simplesmente fez o que? Ele deixou essa região de resistência. E esse topo aqui que ele fez? Pivotou, trocou polaridade e foi embora. A partir daqui, galera, fez a inversão das médias móveis, entrou o fluxo comprador e o mercado voou para cima, né? Quem não pegou essa oportunidade de compra aqui, ó, esquece porque aqui ficou caro e o stop também ficou caro. Pode ser que até quem tenha entrado aqui no meio do caminho tenha se dado bem, né? Porque o mercado realmente explodiu, subiu reto. Mas na grande maioria das vezes é muito arriscado entrar em fluxo comprador assim de dólar, tá? Porque na mesma velocidade que vai, ele volta. Então, ainda mais que estava perto de uma região de resistência. A grande sacada aqui foi que quando o dólar rompeu esse patamar de preço aqui, o que ele fez? Ele acionou um espelhamento, né? Ah, Adriano, o que é o espelhamento? É aquilo que eu sempre falo para vocês. O mercado caiu reto, subiu reto, rompeu essa resistência, deu continuidade no movimento, é só você pegar essa extensão aqui e projetar para cima, tá? Então, basicamente, depois que ele ativou o espelhamento, ele até voltou para fazer aqui um pullback um pouquinho mais complexo, porque essa região aqui era uma região extensa de briga, né? Olha lá, ele voltou a buscar essa segunda região, não a extremidade, mas essa segunda região aqui que tinha bastante trava nos preços, tá? Olha lá. Então ele veio buscar essa segunda região, sentiu aqui a defesa compradora, não pegou nem na média de 50, entrou o fluxo comprador. A gente percebe que ele fez um segundo reteste nessa região de topo da extremidade, né? Que foi basicamente aqui, ó, ele fez topos menores, aí ancorou aqui e aqui entrou o fluxo de novo, tá? Pelos 5 minutos ficou extremamente caro de entrar, mas pelos 2 minutos aí quem utiliza com certeza conseguiu pegar uma boa movimentação. E aqui no dólar, nesse caso, pessoal, quem trabalhou com FIBO se deu bem, porque bastava pegar esse fundo com esse topo aqui e espelhar para cima o movimento, tá? Minimamente dava o alvo aqui em cima. Então, quem conseguiu pegar aqui a compra pelo 2 minutos, surfou pelo menos aí uns 30 pontinhos fácil para cima. Final do dia, o mercado acabou ultrapassando essa barreira, sentiu aqui, né, topos menores, sentiu defesa dos vendidos, empurrou o mercado até a média de 50 e o mercado saiu de novo com fluxo comprador impulsionando e caracterizando continuidade na alta. Um ponto interessante a observar aqui, galera, é que se a gente pegar toda essa extremidade aqui do dólar também, ó, o dólar chegou até ultrapassar a região de 61,8, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o 61,8 do dólar foi exatamente nesse primeiro toque aqui, ó. Tá? Esse 61, que eu até tinha feito o fechamento de mercado da semana passada, falei dessa região aqui dos 710, 712, e o mercado veio testar exatamente ela, tá? Então, quando o mercado sentiu aqui a região
61% dessa amplitude inteira desse movimento macro, tá? Ele já teve a defesa automática aqui, tá? A gente percebe aqui que foi um padrãozinho de reversão, mesmo contra as médias móveis, esse é um trade de recuo, então quem já tem um pouco mais de experiência consegue surfar esse movimento. O mercado chegou aqui a cair facilmente aqui 18 pontinhos, tá? Mesmo na contratendência, para depois o mercado acabar recuperando. Bom, basicamente o movimento do dólar hoje foi um movimento de fluxo, né? Além dessa venda e dessa compra que foi uma compra técnica, o resto do dia achei um pouco difícil de ser operado. Enfim, o que salvou aí o meu dia basicamente foi esse trade aqui em BID, tá? Eu tenho um grupo aí de swing trade dos meus mentorados. A gente tinha feito um estudo aí final de semana, onde a gente estava observando aí o comportamento de algumas ações. BID estava no radar, né? Porque estava vindo de um triângulo ascendente. Esse aqui é o gráfico de 5, tá? Eu tinha deixado um gatilho de compra a partir desse rompimento, o mercado foi lá, acionou essa compra. A gente pegou hoje uma compra aqui que rendeu basicamente 7,5%, tá, galera? O mercado chegou a andar, na verdade, até mais, chegou a me dar aqui 8,8%, entrou em leilão, abriu em gap, eu protegi aqui na média de 20, tá, e saí do trade, tá? Foi o melhor resultado aí do dia. Então, acabei salvando meu dia pelo day trade aí que eu fiz em mid 4, mas no geral, tá, o índice dólar tá bem difícil, foi bem difícil hoje. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vamos pra cima e again, porra.